Bom dia, irmão e irmã. Graça e paz. Estamos felizes de estarmos de volta à casa do Senhor nesta manhã de domingo, primeiro domingo do mês de setembro, culto de ceia. Também estamos na semana de celebrações da nossa pátria. É uma data importante. Nós devemos orar pela nossa nação, rogar a Deus as suas misericórdias sobre nós. E estamos felizes com a presença de cada irmão e cada irmã nessa manhã, cada criança, adolescente, jovem, que possamos ser acolhidos pelo amor do nosso Deus. Amém? Quero convidar a amada igreja para fazermos a leitura do Salmo de número 33, do verso 1 ao verso 22. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo. Vamos aguardar alguns instantes para que os irmãos possam encontrar o Salmo. Salmo 33, do verso 1 ao verso 22. Façamos a leitura. Alegrai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre todos nós, como em ti esperamos. Amém? Quero convidar os irmãos para, numa só voz, fazermos a leitura do verso 12. Eu vou ler uma vez e depois toda a comunidade juntamente comigo. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vamos lá? Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu
para a sua herança. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Nesse momento eu vou fazer uma oração de adoração a Deus, mas eu vou fazer essa oração de um hino do nosso hinário evangélico. E os irmãos podem abrir o hinário. Nós não vamos cantar, mas nós vamos fazer a leitura deste hino. É uma oração pela pátria. A letra é muito bonita, muito profunda. É o desejo do nosso coração para a nossa nação. O hino de número 489. Vamos fazer a oração deste hino. Oração pela pátria. Por nossa pátria oramos a Ti, Supremo Deus. Por nosso lar clamamos a Ti, ó Rei dos céus. Bendize a vida pastoril, governa o brio serenil, modera a lida mercantil. Deus salve a pátria. Da pátria que nos deste, desvia tua mão, desgraças, fome e peste, perfídia e sedição. Sustenta a ordem nacional, o bom governo imparcial, e dá-nos graça divinal. Deus salve a pátria. Dá-nos real civismo, fiel, constante, audaz. Promove o cristianismo do príncipe da paz. Da pátria afasta crenças vãs, derrama bênçãos temporãs. Domine só doutrinas sãs. Deus salva a pátria. A tua igreja inflama com zelo e terno amor, e seja o seu programa cumprido com vigor. Então os salvos de Jesus, lutando firmes pela cruz, difundirão de Cristo a luz por toda a pátria. Amém. Os irmãos podem repetir comigo a frase que se repete na primeira, segunda e terceira estrofe. Deus salve a pátria. Vamos lá. Deus salve a pátria. Amém. Vamos cantar o hino também de número 74. A adoração. Agora esse hino nós vamos cantar com todos os irmãos com muita alegria. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã de domingo, ensolarada. A igreja está florida nessa manhã. Muitos irmãos e irmãs, glória a Deus. Estamos respeitando todos os protocolos sanitários. A divisão nos bancos, o álcool em gel na entrada do templo, e vamos louvar o Senhor, nos cuidando, né? E caminhando, amém? Hino 74.
Amém. Os irmãos podem sentar. Somos chamados nesse momento à confissão e vamos abrir a palavra do nosso Deus mais uma vez no livro de Salmos, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 5 e depois do verso 27 ao verso 31. Salmo 22, do 1 ao 5. Façamos a leitura. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Verso 27 agora. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem tecer a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Irmãos, eu quero convidar mais uma vez, para que os irmãos possam ler comigo o verso de número 31, declarando, o verso 30 e o verso 31. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Amém? Nesse momento, convido os irmãos para alguns instantes de oração, de confissão, orando em especial pela nossa pátria. Aquilo que tem afligido o nosso coração nesse tempo, os noticiários que temos acompanhado, e nós clamamos ao Senhor por misericórdia, também reconhecendo que como nação, muitas das vezes pecamos contra Deus,
contra o nosso próximo. E vamos apresentar, tá bom, o nosso país diante do Senhor, porque Ele ama o Brasil. Nós temos terras lindas, maravilhosas. Quando a gente anda pelo país, a gente vê a riqueza que Deus deixou para a nossa nação. Nesse tempo de férias, eu estive ali em Brasília, visitando e contemplando aquele lugar. Fomos no Palácio do Itamaraty e oramos ali em frente. Fomos no prédio do STF também, fizemos uma oração no Palácio do Planalto. Estivemos ali orando pela nação, para que Deus tenha misericórdia de nós, né? E a gente, quando chega ali, há um patriotismo no nosso coração, há um amor, né? Que a nossa pátria ela seja abençoada pelo nosso Deus, que haja desenvolvimento em todas as áreas. É o que nós queremos, né? Que a nossa pátria ela realmente seja um lugar onde as pessoas possam viver com dignidade. Então, muitas das vezes nós não vemos isso em várias camadas sociais da nossa sociedade. E nós estamos aqui como voz profética na nossa nação. Por isso nós denunciamos injustiça e nós somos chamados à prática da justiça. Então, nós somos chamados por Deus. Nessa manhã de domingo nós vamos ministrar a palavra do Senhor, trazendo a nós nesse tempo que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, que possamos, orando pela nossa nação, nós estamos demonstrando amor e no que depender de nós, que nós possamos fazer a nossa parte. Então, eu quero convidar os irmãos a esse momento de confissão, alguns minutos de oração silenciosa, ou um instante de oração silenciosa, e depois vou pedir ao Rogério para fazer uma oração de confissão ao nosso Deus, uma oração audível. Senhor Deus, nós queremos, diante de Ti, Senhor, pedir perdão como nação, como cidadãos desse país, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia desta terra, Senhor. Perdoa a nossa omissão, muitas vezes, com a injustiça. Perdoa, Senhor, a nossa cegueira, muitas vezes, correndo atrás das ideologias, acima, Senhor, de correr pelo bem e pela justiça. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa a nossa nação, perdoa, Senhor, os nossos governantes, que são, em essência, um extrato do que nós somos, como pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Muda a nossa sorte. Primeiro, ilumina nossas mentes, Senhor, para fazer o bem, para enxergar o próximo necessitado, para cumprir aqui na terra, Senhor, o Teu chamado. Vem sobre nós, Senhor, com a Tua mão benfazeja, nos perdoando e nos lavando com o sangue do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos nesta manhã. Amém. Amém. Anúncio de perdão, o Salmo 117, são 2 versos,
que em meio a toda a situação, o Senhor nos convida a continuar louvando ao seu nome como nação, louvando os seus grandes e poderosos feitos. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Você pode dizer comigo? Louvai ao Senhor. Amém? Nesse momento convidamos o Ministério de Louvor. Hoje estamos com uma parte do ministério, né? Não teremos hoje a Carlinha, nem o Leandro conosco, nem a Luciara. Que Deus possa cuidar da saúde da Carlinha nesse tempo, tá bom? Temos orado por ela. Convido a comunidade a ficar em pé. Também os irmãos podem, durante esse primeiro cântico, trazer dízimos e ofertas, se trouxeram, né? Se não, nós continuamos fazendo de forma online também, por transferência ou por depósito bancário, tá bom? E o Renê me chamou aqui do lado e disse assim: mãe, quem não trouxe oferta, pode ofertar o seu coração também. Então vamos ofertar, amém? Os nossos corações diante do Senhor também. Amém. Graça e paz, irmão e irmã, nesta manhã. Eu estou contente de cantar essa primeira música, porque ela começa dizendo: Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Quanto tempo nós passamos sem poder dizer essa frase, que estamos reunidos aqui em nome de Jesus, né? Presencialmente. Então é uma canção que nos alegra muito de poder cantar nesta manhã. Jesus, em tua presença. Está no nosso celular, tá? No grupo da igreja. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Amém.
ti, Senhor, e do que é teu podamos. Amém. Eu quero convidar o João Paulo para agradecer a Deus pelos dízimos e as ofertas, antes de cantarmos o segundo louvor. Amém? Nós temos o microfone sem fio aqui no altar que você pode usar, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos esta oportunidade, Senhor, de podermos ofertar na Tua casa, trazermos à casa do Senhor o nosso dízimo. Sabemos que é pouco diante de tudo que Tu nos dás, mas o fazemos com sinceridade e fé, Senhor, para que possa ser utilizado na correta missão aqui na terra. Amém, Pedimos Senhor. que abençoe aqueles que irão utilizar esses Deus, recursos, sim, Senhor. que o façam da melhor maneira possível. Em É o nome de que Jesus. pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A segunda música diz que é para adorar o Rei dos Reis, é que nós nascemos. Então vamos declarar isso. Para te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em espírito e em verdade, te adorando, te adorando, em espírito e em verdade, te adorando, te adorando, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Podeis assentar.
Amém. Como é gostoso, amados, estarmos na presença do Senhor e junto com os nossos irmãos. Louvamos a Deus pela Igreja Metodista na Lapa. Tiramos alguns dias de férias e a gente pôde acompanhar o culto de forma online. O Renê fez a parte de subir os vídeos que foram gravados pelo canal. Temos um casal novo aqui da igreja, hoje eles não estão conosco, a Laninha e o Caio estiveram nos ajudando, a Roberta também, pessoas que têm chegado para congregar conosco, e eles enviaram os vídeos para a gente. Alguns cultos não deu para passar no domingo, e aí foi para o canal da igreja na segunda-feira, e queremos louvar a Deus também pela vida da Cirlei, pela vida do pastor Tass, que esteve aqui pregando, o pastor Jefferson, a pastora Gladys. Recebi o livro também, vou ler o livro que recebi. Sei que foi um tempo também do derramado Senhor na vida da igreja. Glória a Deus. A Luciara também esteve dirigindo a liturgia nesse tempo. E estamos de volta, mas é muito bom ver os irmãos participando aqui. Tá bom? Realizando o culto. E eu quero convidar os irmãos para que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. É um texto conhecido. Mateus 5, do verso 13 ao verso 16. Louvo a Deus também pela minha vida, por mais um ano de vida, que Ele nos concedeu, dia 25 de agosto, dia do soldado. Pastora Dulce faz aniversário, e a nossa irmã Nena também, acho que foi dia 28, né? De agosto. Então, agradeço a Deus pelo dom da vida. Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, que o Espírito Santo nos conduza nesse momento de ministração da palavra de Deus. Então estamos na Semana da Pátria, amados. E nós queremos convidar os irmãos a refletir conosco sobre este tema relacionado à nossa pátria. E o tema que eu escolhi é: o cristão é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Você e eu somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Nós queremos fazer essa reflexão com os nossos irmãos que estão aqui no culto presencial e também com os nossos irmãos que vão participar do culto de forma online. Essa semana de celebração da pátria, antes da pandemia, nós podemos lembrar que as escolas faziam desfiles, o legislativo, o executivo, o judiciário também realizava homenagens. É um feriado também. E hoje, quando nós chegamos nessa manhã, eu e o irmão Sérgio, nós conversamos e pensamos: irmãos, eu acho que nós vamos ter poucas pessoas no culto hoje, porque é feriado e alguns irmãos costumam viajar.
E aí eu até brinquei com ele. Nós temos 5 pessoas aqui, irmão. Se for nós 5, amém. Né? E glória a Deus, que somos mais do que 5 irmãos aqui. Mas é um feriado prolongado e muitas pessoas costumam viajar também. E o texto que nós acabamos de ler, Jesus se dirige aos seus discípulos. E ele fala ao coração e à mente daqueles homens: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Porque o sal e a luz têm sua função. E Jesus quer chamar a nossa atenção para esse texto. Amém? E o que isso tem a ver com a nossa pátria? Comigo e com você. Cidadãos, cidadãs desta nação. Significa que como cristão e cristã nós temos uma tarefa nessa nação. Amém? E que tarefa é essa? Jesus já nos diz nesse texto: ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Então, o primeiro ponto que nós queremos refletir do texto é como podemos ser sal da terra. Numa nação que tem vivido um tempo muito difícil. A gente não pode negar que o nosso país está polarizado. A gente não pode negar que a nossa nação tem sido dividida na sua forma de pensar em relação ao governo. Nós não podemos negar nada disso, amados. Quando nós vemos redes sociais, quando nós vemos cristãos se posicionando, às vezes um cristão contra o seu irmão, porque pensa diferente, e aí não há diálogo nesse sentido. E a Bíblia nos chama para ser sal da terra. E o que o sal faz? Ele dá sabor. O nosso chamado é para dar sabor a essa sociedade. E quando nós mantemos o diálogo, quando nós não levantamos muros, mas quando nós derrubamos esses muros, quando nós fazemos ponte e não derrubamos essas pontes, é que nós caminhamos como cristãos. Quando nós nos posicionamos, dizemos aquilo que pensamos em relação ao governo, mas também respeitamos uma opinião diferente. E não nos negamos a obedecer à palavra de Deus quando ela nos orienta a interceder por todas as pessoas revestidas de autoridade na nação. E nós oramos para que a palavra de Deus se cumpra, que homens que recebem poder e autoridade para governar, eles realmente possam refletir a justiça, eles realmente possam refletir o direito, eles realmente possam ter boa vontade política para com a nação. E essa boa vontade política, nós podemos ver nos benefícios que chegam em todos os ministérios e em todas as áreas e em todos os estados do nosso país. A Bíblia diz no texto que lemos, do Salmo 33, verso 12, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vemos um povo que tem caminhado triste nessa nação. Então nós declaramos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o Senhor quer trazer essa alegria à nossa nação. Amém? No desenvolvimento desta nação. É fácil dar sabor nesse tempo? Dessa forma não é fácil. É difícil. Mas nós podemos pensar, por exemplo, quem faz um curso de gastronomia. A gente já pensa nas melhores comidas, não é verdade? No seu prato predileto. Eu venho de uma região que a gente come muito frutos do mar, também os peixes, o camarão. Mas quando eu cheguei em São Paulo, esse prato é uma iguaria, é muito caro aqui em São Paulo, né? E eu sei que você tem um prato que você gosta, às vezes vem de tradição de família, a sua avó passou para a mãe passou para a sua esposa, e a mãe passa para a filha,
e sentar ao redor da mesa, comer aquela comida saborosa, né? No domingo tem aquela comida especial de domingo. Às vezes não dá tempo, né, da gente fazer aquela comida especial, e a gente vai em algum lugar e compra também. Mas é muito bom a gente comer uma boa comida, né? Com os temperos ali, a gente sente o gosto. E o sal, ele faz parte. Ele é esse tempero que faz a diferença. E Jesus diz que nós somos o sal da terra, que nós fazemos a diferença, que nós damos o bom sabor. Olha que bênção esse chamado para nós. Então, nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso com a nossa nação. E nós temos essa função de dar sabor. Sabor na vida do outro, na vida do próximo. De abençoar também por meio das nossas palavras, né? Uma comida mal temperada é difícil de nós engolirmos, não é verdade? Uma comida insossa, então, às vezes quando passamos pelo hospital, temos uma internação, ali o que mais as pessoas falam é da comida, que a comida é com pouco sal, né? Já fui visitar algumas pessoas e a gente pergunta, tá tudo bem? Tá, pastora, a saúde está melhorando, mas a comida não é muito boa, mas não é muito boa pela ausência do sal ali. E o quanto é importante o sal. E o sal não serve para si mesmo. O sal serve para estar junto ali no prato. Ele é um ingrediente especial. Amém? Ele serve para salgar a comida. Assim somos nós, eu e você, para salgar, para dar sabor à vida de outras pessoas, seja com uma palavra, seja com uma oração, seja com uma bênção financeira, seja com uma bênção social na vida da pessoa, mas esse é o nosso chamado, quando Deus nos chama para ser sal, amém? E o texto continua, e nós devemos ser luz em meio à escuridão. Ser luz no meio da escuridão também não é fácil. Jesus enfrentou muitas dificuldades na sua missão. Jesus viu injustiças e ele se levantou contra essas injustiças. Jesus também viu segregação na sua época também. Jesus viu divisões naquele tempo também, de religiões, de partidos, mas Jesus viu também pessoas sofrendo de luto, pessoas sofrendo de enfermidade, pessoas sofrendo de fome. Jesus viu pessoas que não tinham o que comer, as multidões o seguiam, e além de dar o alimento espiritual, ele também se preocupava em dar o alimento físico para aquelas pessoas, porque era uma necessidade. E no nosso tempo também nós vemos muitas situações parecidas com a de Jesus. Nós vemos fake news também, não é isso? Que acontece no nosso tempo, notícias falsas, né? E a gente tem que ter o cuidado de rever essas notícias. Às vezes nós vemos discriminação, racismo no nosso tempo. E como igreja, como que nós nos posicionamos? Como podemos ser luz neste mundo? Promovendo o diálogo. E o texto bíblico diz que pelas boas obras nós somos conhecidos, né? O verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então as pessoas vão ver as nossas obras, as pessoas vão ver o nosso posicionamento, as pessoas vão ver a evangelização que fazemos, a paz que promovemos, porque somos agentes da paz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz, Ele é o nosso Deus, e a Bíblia diz para seguirmos a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós somos promotores dessa paz, nós somos chamados a dar exemplo no nosso testemunho. E Jesus sempre se colocou
para dialogar com as outras religiões, para dialogar com as pessoas que pensavam de forma diferente, né? Jesus sentava ali na mesa do diálogo, na mesa da conversa, e confrontava o pecado, confrontava as pessoas e manifestava o desejo e a vontade de Deus para as pessoas ali. Dialogar não é fácil com quem pensa diferente de nós. É um desafio. Mas Deus nos manda nesse tempo ir ao encontro das outras pessoas e respeitar as suas opiniões. Nessa Semana da Pátria, em todos os dias da nossa vida, que possamos dar sabor na vida das pessoas e que em meio à escuridão nós possamos ser luz e anunciar a luz que é Senhor Jesus a essas pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe. Foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor nessa manhã, em tempo de Semana da Pátria. Nós sabemos que há movimentos fora das paredes da igreja nesse tempo, e nós nos posicionamos. Será que vamos participar? Será que não vamos participar? Será que vamos colocar algo nas redes sociais contra ou a favor? E a palavra de Deus vem ao nosso encontro e diz que nesse tempo nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós temos um compromisso, uma responsabilidade, e que nós devemos respeitar o diferente e continuar orando pela nossa nação, crendo e tendo esperança em nosso Deus de dias melhores, e que muitas situações podem mudar para o louvor da sua glória, e que Deus conta comigo e com você. Amém? Então vamos já também pensando na mesa da comunhão e orando ao Senhor. Enquanto as nossas crianças estão chegando, eu convido a igreja para cantarmos o hino 189. Que precioso sangue. Amado irmão e amada irmã, no banco que você sentou, tem cálice, tem pão. Se não tiver, faça um sinal. Se não tiver no seu banco, estiver no banco da frente, por gentileza, você pode pegar, tá bom? E vamos participar desse momento de ceia, que é muito importante para as nossas vidas, para a nossa caminhada de fé. Sentar na mesa do Senhor Jesus nessa manhã.
Já estamos todos aqui. Ação de graças. Vamos fazer a leitura da declaração da instituição da Ceia do Senhor, no nosso inário, a página 551. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. Instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Oração de acesso. Todos.
Deus que continue